Olá pessoal, eu sou Raul Ferreira e serei o seu professor na área de Linguagens, Códigos e suas tecnologias, na disciplina de Educação Física. Na aula de hoje falaremos sobre práticas corporais. Conheça e cuide do seu corpo. Iremos discutir os conteúdos referentes à visão que temos sobre o nosso corpo e de que forma o ambiente e as mídias sociais interferem ou impõem um determinado tipo de corpo. O nosso corpo ele tem uma série de condições que ele precisa ser cuidado, seja na higiene, na alimentação, na prática de atividade física. A questão é, como é que você cuida do seu corpo? Como é que você enxerga o seu corpo? Nesta aula, iremos abordar os seguintes assuntos. Como você vê seu corpo, eu tenho ou eu sou um corpo? E a questão da mídia e o corpo. Como é que há imposições do meio externo para que eu tenha um determinado tipo de corpo? O corpo humano funciona perfeitamente bem e em equilíbrio. Quando uma peça deixa de exercer sua função, as demais entram em colapso, ou seja, nós temos uma condição dentro do nosso corpo que nós chamamos de homeostase. Quando a minha produção hormonal está num patamar equilibrado, quando a minha respiração está numa condição equilibrada, quando o meu coração bombeia de forma compassada, seja entre os átrios e os ventrículos. Então, quando o meu corpo está trabalhando de forma equilibrada, eu estou em homeostase, ou seja, eu estou em equilíbrio. Eu trago aqui dois termos. Um termo que vê o corpo de uma forma separada e o outro termo que vê o corpo de uma forma única. O dualismo é um conceito que separa corpo e mente, que são duas condições totalmente separadas. O meu corpo independe do meu cérebro para funcionar, ou seja, eu penso, mas o que eu penso não tem nada a ver com o que as minhas mãos fazem. Esse conceito ele foi discutido muito por um filósofo chamado René Descartes, que falava exatamente isso. O meu corpo trabalha e ele não necessita do meu cérebro, ele não necessita da minha condição neural e não tem uma ligação entre os dois que façam eles trabalharem em conjunto. Já a visão holística, ou seja, o holismo, ele vem lá da época do Aristóteles, que foi a primeira pessoa, ou seja, o primeiro filósofo a discutir esta questão. Ele dizia que o meu cérebro e o meu corpo têm uma conexão direta e tudo que eu faço ou que eu penso, eu tenho reações. E é muito mais próximo daquilo que a gente discute hoje no dia a dia. Quando eu penso, por exemplo, na psicologia, hoje a psicologia trabalha muito questões físicas relacionadas a uma condição emocional, ou seja, uma pessoa ansiosa, ela sofre de compulsão e ela come muito e ela ganha peso e ela pode desenvolver ou pode ser uma pessoa obesa, assim como ela pode desenvolver outros problemas. Já a medicina oriental, que também trabalha dentro da proposta holística, elas vislumbram exatamente essa questão. Se eu tenho uma dor no joelho, ela tem uma condição emocional minha característica. Se eu tenho uma dor de estômago, se eu tenho um problema de estômago, ele está relacionado com a forma como eu vou digerir uma condição. Se eu tive algum problema, como eu vou resolver aquele problema. Então, ele trabalha de forma que a gente chama de psicossomatização, ou seja, o meu corpo reage a partir de uma condição emocional, ou seja, uma ligação que eu tenho direta entre o meu emocional e a minha condição física, e eu passo a expressar aquilo de uma condição física. Assim como eu tenho as linhas de expressão que também mostram isso, né? Então são condições do nosso corpo e a leitura que nós fazemos é exatamente essa. Eu tenho corpo ou eu sou o corpo? Dentro do dualismo, eu tenho um corpo. Meu cérebro, minha mente tem um corpo que faz as coisas para se manter ela ativa, ponto. Já no holismo, eu sou um corpo, eu sou uma essência, eu trabalho de uma forma única, independe do cérebro ou do corpo. Um exemplo que é um exemplo mais drástico é quando a pessoa tem, por exemplo, um acidente, alguma coisa, e ela tem uma morte cerebral, ou seja, o cérebro para de funcionar, ou ele para de funcionar porque ele perdeu o contato com o corpo de alguma forma, seja numa lesão cervical, enfim, de uma forma grave, e ele parou de processar informações e parou de mandar informações para o corpo.
os nossos órgãos, eles continuam trabalhando por algumas horas. Então, quando eu tenho a necessidade, quando a pessoa que teve morte cerebral, ela vai doar os órgãos dela, ela passa exatamente por essa condição. Ela tem algumas horas, aquele corpo tem algumas horas para que sejam retirados esses órgãos e seja implantado em outra pessoa, porque aqueles órgãos vão aos poucos morrendo, eles vão parando de funcionar. Hoje há uma grande obsessão da busca do corpo perfeito. Cada dia há mais informações, a gente é bombardeado por todos os lados, seja revista, televisão, mídia social, para que tenhamos um corpo dito perfeito. Mas o que é corpo perfeito? Se eu sou uma pessoa gorda e eu consigo exercer movimentos, tenho mobilidade, tenho condição para jogar futebol, para jogar vôlei, para fazer natação, para eu jogar ou lutar capoeira, para andar de bicicleta, será que eu tenho o corpo perfeito para aquilo? Tenho. Eu estou conseguindo exercer aquilo que eu gosto de fazer. O corpo perfeito é aquele corpo que a gente habita, é aquele corpo que nós temos todos os dias. É aquele corpo que nós acordamos, olhamos no espelho, temos a interpretação dele e ele permite que nós tenhamos uma vida normal, que nos relacionemos com outras pessoas, que possamos estudar, que possamos preservar aquilo que a gente gosta de fazer, ir num parque, ir fazer uma escalada, ir fazer uma trilha, surfar. Tem alguns atletas hoje que trabalham essa questão exatamente disso. O que é limite para o corpo? O que é o corpo perfeito para uma modalidade esportiva? O que é o corpo perfeito para a mídia? Hoje, até os desfiles já tem a que chamam de moda plus size, né? que é a moda para pessoas que têm mais peso, enfim, que foge totalmente do padrão daquelas mulheres extremamente magras que desfilam em grandes passarelas de moda. Então, tudo isso tem sido desconstruído. A realidade do corpo, ela foge muito da realidade do que aquilo que a gente vê na mídia. Na mídia são pessoas que necessitam daquela figura para ganharem dinheiro. Se eu pego, por exemplo, um atleta que ele na mídia social ele fala sobre suplementos, sobre dieta, sobre exercício, ele necessita daquilo para viver. Ele trabalha com aquilo. E o corpo perfeito dele, ele é moldado dentro daquilo que ele faz. Um atleta de fisiculturismo que chega numa competição com menos de 2% de gordura no corpo, ele atinge aquilo um dia antes da prova e um dia depois ele já está com 6, 7% de gordura no corpo. Porque ele chegou naquela condição, ele levou o corpo dele ao extremo para ele poder competir. Isso acontece com atletas de lutas, que corre, que sai andando com sacos plásticos enrolados no corpo, passa horas dentro de uma sauna, fica dias sem tomar água, sem comer sal, comendo só carne ou só carboidrato em alguns dias, enfim. São condições pro atleta. É o corpo perfeito para aquela modalidade, para aquela condição. Para nós, pessoas normais que vivemos no dia a dia, que temos uma rotina de trabalho diferente, que temos uma rotina de vida diferente, nós precisaríamos adaptar muitas coisas e investir muito tempo e dinheiro para esse dito corpo perfeito da mídia. Então, o corpo perfeito é aquele que você tem e é aquele que você tem condições de manter de forma saudável. Corpo perfeito é o corpo saudável, independente da figura que passa para o outro, daquilo que o outro acha que você deveria fazer. O que você deve fazer é aquilo que te mantém com saúde. Nessa aula, nós discutimos o conceito de autoimagem, ou seja, o corpo que eu sou, como eu interajo na sociedade com esse corpo. Eu estou feliz com esse corpo? Não estou? Quais os caminhos que eu posso adotar para eu ter um corpo que para mim é perfeito, que encaixa dentro da condição que eu tenho física de manter? E a imposição midiática para esse corpo perfeito. Para a mídia, um corpo magro é um corpo perfeito, porque eles fazem dinheiro em cima da imagem daquele corpo perfeito, daquela roupa que aquele corpo perfeito veste, do suplemento que ele vende, do creme de beleza que ele vende, do shampoo de cabelo que eles usam, enfim, é aquela condição e aquela necessidade de venda. E aí, vamos para a tirinha? A minha irmã diz que é preciso muito esforço
para ter um corpo perfeito. Sério? Por que eu não faço esforço nenhum, mas funciona tudo direitinho? Ou seja, o esforço que eu faço, quando eu faço para uma condição boa, que ela preserva o meu corpo, sem causar transtornos, dor, lesão, sem restrição, enfim, que eu possa comer de forma equilibrada, que eu possa caminhar no parque de forma consciente e equilibrada, tudo isso não exige esforço. Isso é prazeroso, porque eu encaixo dentro da minha rotina de dia a dia. E isso é uma conversa entre crianças, que entendem exatamente aquilo que é a realidade, e não aquilo que a mídia já impôs. O corpo perfeito é aquele que funciona direitinho. Um corpo perfeito começa com bons pensamentos, autoestima elevada, amor e prazer nas coisas simples. Essa frase ela diz muito sobre isso. São exatamente coisas simples que permitem que eu tenha o meu corpo perfeito, que permita que eu viva de forma feliz, de forma intensa, dentro das condições que eu tenho de corpo. Então, quanto mais simples, quanto mais adequado à minha rotina, melhor eu vou chegar até uma condição de corpo que eu acho ideal, que eu acho saudável. Eu vou deixar para vocês alguns links para que vocês possam interagir melhor com essas condições de modalidades esportivas diferentes, com pessoas que fogem do padrão, estão inseridas na sociedade ou no meio esportivo de uma forma que quebra totalmente o padrão que nós temos hoje no dia a dia. Obrigado, até breve.